Muito obrigado, professor Paulo Veríssimo, por este tratamento do problema da segurança numa perspectiva que, aliás, não é meramente regulatória, é meta-regulatória na medida em que é uma perspectiva que envolve a segurança pública e a defesa nacional. Vamos voltar ao tema certamente no período de discussões. Vou agora dar a palavra ao professor Stefan Ornik para tratar estes temas da mudança regulamentar na perspectiva que é, porventura, um pouco mais familiar do ponto de vista regulatório, que diz respeito à evolução da regulação em matéria do controle de poder de mercado, das suas implicações em termos da concorrência, dos consumidores. Professor Stefan Ornik. Obrigado. Does this work? Yes. Yeah, my slides. Very good. So first I hoped I could stay sitting on this nice chair. I usually give my lecture standing, so I thought this time I could be sitting, but unfortunately I have to follow my fellow speakers. Okay, thank you very much. Não, muito obrigado por me terem convidado. Vou falar em português, vou fazer um esforço. Não é fácil porque também dou todas as aulas em inglês. Mas apanhem-me se eu mudo outra vez para inglês. Eu tenho interagido muito com a Anacom nos últimos 15 anos. Já trabalhei um bocadinho dentro da casa, mas de resto vejo as coisas como consumidor e também como alguém que é pago por ficar sentado alguns e pensar sobre assuntos. E pronto, é isso que eu queria fazer aqui. Primeiro, uma pequena visão histórica do que estamos a falar aqui. Acho que os mercados de comunicações eletrónicas mudaram completamente, comparado com o que tivemos 20 anos atrás, o que mais ou menos é o tempo que já estou em Portugal. É verdade, cheguei em 98 e o que vi lá na altura ainda era um monopólio regulado, numa fase em que já se falou de uma transição para um mercado diferente. E a regulação que houve antes do presente quadro regulatório nas suas várias instâncias era uma regulação virada realmente para o que era Utilities Regulation. Tínhamos um monopólio, pronto, havia uma regulação do monopólio. E o que tem acontecido desde então é muito diferente. O que mudou, no fundo, é tanto a tecnologia como o pensamento sobre o que devia ser a regulação. E houve a ideia de concorrência possível, até porque havia alguns mercados em que realmente era possível ter várias infraestruturas concorrerem, já há 20 anos atrás, e eu aqui refiro-me naturalmente ao móvel. No fixo, na altura, ainda não era bem visível, mas esperava-se que em algumas partes da cadeia de valor havia possibilidade de concorrer, por isso foi criada a regulação de acesso. E essa regulação continua até hoje, só que, no entretanto, também tivemos aqui alguns movimentos que talvez não foram tão esperados na altura. Acho que há muito tempo já se falava da convergência fixo-móvel. O que tem acontecido é uma convergência fixo-cabo. E acho que deu cabo de todas as previsões que tínhamos sobre como o mercado ia estar hoje em dia. Pronto, e em relação ao fixo e ao móvel, o que temos é uma relação que continua a ser mais complementar do que propriamente de substituição, na minha opinião. Podemos discutir isso depois. De certeza há tanto a substituição entre o fixo e o móvel, mas eu acho que vê-se também pelos movimentos do mercado que continua a ser de complementaridade. O quadro regulamentar que foi adoptado há quase 15 anos atrás é um quadro que tem uma filosofia específica, que na altura parece-me até era muito útil, que era de aproximar o espírito de uma consistência com o direito concorrencial. Antes, a regulação era uma regulação mais específica, discricionária, sobre certos mercados, que eram ainda monopólios. Mas, com a ideia que devíamos ter mais concorrência, criou-se a filosofia da retração da regulação, de uma regulação mínima,
ao mesmo tempo de uma consistência com o direito da concorrência para, no fundo, a autoridade da concorrência, as autoridades da concorrência e os reguladores andarem de mãos dadas, no fundo. Os reguladores faziam uma parte ex ante que era ainda necessária e o direito da concorrência fazia parte ex post para problemas que poderiam continuar a existir no mercado, mas para tal era preciso, no fundo, os dois falarem a mesma língua. E o quadro regulamentor realmente tentou isso. A começar pelo fato que só certos mercados à partida poderiam ser regulados. Havia textos, critérios que a maior parte das pessoas aqui conhece muito bem, que, no fundo, define se algum mercado poderia ser sujeito à regulação. E depois houve a lista dos mercados, as listas dos mercados relevantes que podiam ser considerados, e essas listas, minguavam, agora que podemos dizer com vista atrás, minguavam constantemente. Nós começámos com quantos? Quantos mercados? A primeira lista tinha quantos? 18, muito bem. A segunda lista tinha quantos? 7. E a lista que temos agora tem 4. Não é? E não sabemos se vai haver uma 4 ou 3,5, depende de como vamos definir isso. Não sabemos se vai haver uma próxima lista. Isso também é parte do que agora está em consultação. Ora, este quadro regulamentar tinha certas lógicas que podemos discutir se são bons ou maus. A partida, já foi dito, acho que 3 vezes, tem uma lógica de silos. Eu digo uma 4ª vez. Porque essa divisão das áreas de regulação em mercados separados entre eles, que têm que ser analisados por si e não em conjunto, é uma lógica de silo e está a criar agora sempre mais problemas, já que temos mesmo convergências e mercados que já não são bem separáveis uns dos outros, não são tão bem definíveis. Depois temos uma lógica binária, que isso ainda não foi... Aqui, foi mencionado, sim, pelo professor João Confraria, quando falou da joint dominance, a dominância conjunta de um lado dos state oligopolies, a questão do poder significado de mercado, que tem uma lógica binária, que também talvez está relacionada com o fato de queremos conseguir falar com os juristas, que ou se prova ou não se prova, ou existe ou não existe. No fundo é essa a lógica. E isso cria um problema tremendo, porque muita gente acha que há mercados em que a concorrência não é suficientemente forte, mas também não há prova, e sabemos muito bem que, particularmente quando há 2 empresas do mesmo tamanho no mercado, que 2 juntos ocupam todo o espaço, provar que há dominância conjunta pelas regras legais é muito difícil, é quase impossível. Ora, essa lógica binária, então, funciona muito bem quando há uma empresa que é dominante no mercado, seja downstream, seja upstream, ao jusante ou ao montante, mas se temos várias empresas grandes, isso já não funciona e, dado que os mercados têm se movimentado nessa direção, de ter 2 empresas grandes, cria um problema para a regulação. Depois, temos uma lógica, eu diria, algo estática dos mercados reguláveis. É relativamente difícil de introduzir novos mercados dentro do quadro existente. É bastante fácil de tirar mercados, era essa a ideia original, mas não tanto juntar mercados. E depois temos a lógica da homogeneização a nível europeu, que naturalmente, quando queremos falar de economias de escala a nível europeu, é uma coisa absolutamente necessária. Mas, ao mesmo tempo, cria problemas para atacar problemas específicos. Porque, naturalmente, a homogeneização também introduz uma certa rigidez na aplicação das regras ou até na mudança de decisões. Ok, onde estamos? Eu vou, no fundo, dar aqui um pequeno retrato em 3 linhas de Portugal. Temos um mercado agora em que temos basicamente uma concorrência em infraestruturas e não querendo ofender a Vodafone. Temos, no fundo, um duopólio em infraestruturas, com a rede cabo de um lado, a rede fixa do outro. A Vodafone também está aí, naturalmente. O que nós
temos, em termos de regulação de acesso, é bastante residual o que lá existe em termos de acesso. Pelo menos eu não vejo assim grande atividade nessa área, mas a regulação continua muito virada para esse aspecto. Temos também, naturalmente, a terminação dos móveis, eu volto a isso mais tarde. Acho que é um ponto que não é preciso falarmos aqui. Acho que a maior revolução que tivemos no mercado foi essa junção mais clara das ofertas fixas e móveis. E não se trata de uma fusão, acho que se trata mesmo de um aproveitar máximo. Ops, sou eu. É o meu despertador. Não é para eu acordar a meio da minha apresentação, mas é na mão, mas isso diz-me para buscar os miúdos, que vai acontecer mais tarde. Está a ver? Essas coisas são todas automatizadas. Ora, então o que temos tido é uma exploração muito mais a fundo da complementaridade que existe entre as redes móveis e fixas, com as ofertas correspondentes e as fusões correspondentes que são de empresas no mercado. Pronto, o que eu vejo a nível da Comissão Europeia, e eu tenho pensamento livre, não estou beholden to nobody, a minha ideia é que ideias da Comissão, de um lado, ideias dos operadores, do outro, que não são bem coincidentes. Agora estamos numa fase de mais uma revisão do próprio quadro. É muito interessante o que vai lá estar. Eu estive envolvido num impact study para os mercados relevantes dentro do quadro existente. Eu vi que havia centenas de pessoas que foram chamadas e dadas a sua opinião. Fizemos grandes sessões de brainstorming, etc. Presumo que o mesmo esteja a acontecer agora, e talvez isto aqui também faça parte. Vai haver muita gente a dar as suas ideias. Ora, o que eu vejo é que há aqui uma visão, naturalmente, de nós temos aqui um espaço europeu em que queremos ser tão grandes como os Estados Unidos. E em termos de pessoas só, estamos. Agora, cada país é o seu país. Temos a multiplicidade das línguas, que realmente é um grande problema se queremos empresas e ofertas que abrangem toda a União Europeia, mas acho que temos de tentar para ganhar economias de escala. Ora, uma maneira de ganhar economias de escala que era os operadores fundirem-se entre os países. Quer dizer, no fundo, para ter 2 ou 3 operadores trans-europeus. E isso é muito pouco provável de acontecer porque os próprios operadores não têm muito interesse nisso. O que eles podem ganhar em termos de sinergias entre os países é muito mais pequeno do que eles podem ganhar em fundir-se dentro do próprio país. E é isso que temos visto nos últimos tempos e as decisões estão a ocorrer. Na Dinamarca, há pouco tempo, como sabem, uma fusão não resultou. No Reino Unido ainda está a ocorrer. E aí, os reguladores, tanto as autoridades da concorrência como os reguladores sectoriais, têm um grande papel, no fundo, a dizer, eu vou chegar a esse ponto, qual é a estrutura de mercado que nós achamos que é benéfica para todos os envolvidos. A nível estático, tanto a nível dinâmico, quer dizer, preços mais baixos, melhores serviços, já, ou no futuro, não é? As duas coisas, infelizmente, têm que se ver em conjunto. Quais são os grandes desafios? Eu acho que o maior desafio neste momento realmente é decidir o que vai ser a estrutura do mercado no futuro. Nós tivemos esse movimento, agora, outra vez, aos últimos 15 anos, de ter convidado muitas empresas pequeninas para concorrerem dentro do mercado, com o que aconteceu depois em termos de mudanças de tecnologia, movimentações, necessidade de investimentos, foram quase todos chutados outra vez para fora e chegamos a mercados em que, no fundo, voltamos a ter alguns grandes, mas já não é um monopólio. Já não é um monopólio. Isso é bom. A questão é depois quantas empresas realmente queremos ter no mercado que possam concorrer em pé de igualdade. Depois, uma outra questão, aí tenho de
fazer uma pequena declaração de interesses. Estou há algum tempo envolvido numa casa belga que tem exatamente a ver com essa questão da consistência da regulação. Algumas redes estão reguladas, outras não. Isso é bom, isso é mau, não vou dizer nada sobre isso aqui agora. Simplesmente é preciso pensar se queremos regulação simétrica ou assimétrica das várias redes que existem em pé de igualdade e não é nada óbvio qual é a escolha ótima. E, naturalmente, e já se falou disso, é preciso investir se queremos ir ao encontro do grande aumento do tráfego de dados. Eu não tinha posto aqui o fifth generation, quinta geração, talvez já devia posto. Quando chegamos a 2020, talvez fizemos um salto à Microsoft da quinta diretamente para a oitava ou décima. Isso temos de ver onde lá chegamos. Ora, um grande desafio é também que os serviços que são oferecidos através das redes agora estão uma escala mundial. Já não é Portugal, já não é a União Europeia, é uma escala mundial. E um regulador nacional ou talvez europeu conseguir regular estes serviços ou forçar empresas que estão algures a fazer certas coisas, de certeza é um grande desafio e temos de pensar como é que isso vai ser possível. Estes últimos 2 pontos deviam estar mais juntos aqui. Naturalmente, menciono aqui os OTT, os serviços over the top, como Skype, WhatsApp, etc. O Skype esteve down ontem. Notaram? Pois. Então, estas coisas acontecem e depois são um grande transtorno. E, felizmente, não a mim, eu não tenho nada. Mas, enquanto não recebi nenhuma mensagem do Skype, recebi 150 mensagens no WhatsApp. Isso é um transtorno. Ora, estes serviços já concorrem com os existentes. Também recebi nenhum SMS ontem, tenho de dizer aqui. Contar o meu operador, não vendeu nenhum único SMS para mim, mas só mensagens WhatsApp, onde não recebeu nada. E esta concorrência realmente é muito forte e as pessoas aderem com grande vontade, particularmente se algumas coisas são grátis, que concorrem com serviços para os quais não teriam de pagar. E outra vez são muitas vezes empresas que não têm sede no próprio país e até nem estão no mesmo ramo de negócios, podem ser no outro ramo de negócios e depois, no fundo, entrar no campo. Depois a questão, como é que os apanhar para uma regulação onde, a partir dessas empresas não são captadas. Ok, para onde vamos? 3 perguntas tenho aqui. E, como vim cá para mostrar um pouco de pensamento, evidentemente tenho de perguntar um pouquinho para trás. Aqui o quadro regulatório, com a sua ideia de tudo ser compatível com o pensamento justo, correncial, com regras muito estabelecidas, com os silos, realmente pode ser mantido no futuro. Primeiro, essas fronteiras entre os silos já se esbateram e em muitos mercados já não é bem possível dizer qual é o mercado. Se olharmos para, por exemplo, os bundles, os pacotes de serviços que são vendidos em Portugal, devíamos, em vez de olhar para o móvel fixo, etc., agora mudar para uma definição de mercados em bundle, tanto ao nível retalho, tanto como ao nível wholesale. Não é claro, mas é uma coisa que se pode naturalmente discutir. Faz sentido ou é melhor largar essa ideia de tudo? Também porque as combinações de serviços mudam constantemente. Se eu escrevo na recomendação, ok, um pacote são estes 5, para o ano talvez já são 7. Ou salta um e entra outro. E depois, como é que se põe isso na lei? No fundo, a questão é, devemos ter uma regulação que continua a ser muito virada para regras que são para aplicar. E aí volto à terminação, porque para mim é um absurdo que temos um mercado como as telecomunicações, como o acesso wholesale a redes, onde cada um dos 27, 28 países tem de fazer uma análise de mercado basicamente igual, que dura meses, e depois o resultado é sempre o mesmo. Não se pode dizer, centralmente, ok, isto é um mercado onde
há uma regulação, pronto, esqueçam o resto. Não paguem a consultores para fazer cálculos de custos, etc. Simplesmente bill and keep. Seria uma ideia, não é? Quantas perguntas são? São 10 perguntas por cada pergunta. Exato. Perguntas como subperguntas. São bonecas russas, assim, dessas. Sim, já agora mais uma pergunta. Então, se queremos uma regulação que seja mais ágil, menos presa por regras, talvez é preciso mudar de modelo para um modelo de maior discrição regulatória, que é um modelo que talvez tenha existido antes. E aí tem que se discutir, mais uma pergunta, se fazemos isso a nível nacional ou a nível europeu. Provavelmente não tenho muitos amigos para fazer essa pergunta aqui, mas se era para ter reguladores com mais discrição, talvez, nesse caso, devia ser um regulador europeu que tenha essa discrição e não um regulador nacional. Mas essa é uma questão para discutir, e não estou a dar respostas, só faço aqui perguntas. Ok, estrutura de mercado. Nós temos aqui tido um movimento, no fundo, de monopólio para concorrência dos pequeninos por cima de uma rede e um movimento para uma espécie de duopólio de redes em alguns países, não em todos. Eu sei perfeitamente que em Itália as coisas estão bastante diferentes, não há rede de cabo, não existe. Há Portugal, a Telecom Itália, pronto. Mas em Portugal é um dos países felizes onde há essa possibilidade. E agora, o que a regulação devia fazer nesse caso? Há um paper com o qual eu cresci, o Reinhard Selten foi professor do meu professor na Alemanha, sou uma espécie de neto Nobel. Então ele fez um paper muito famoso em que escrevia 4 are few and 6 are many. Não, se eu digo que 4 empresas com redes são poucas, vamos dizer, o homem é doido. Naturalmente, em telecomunicações não é assim, por causa dos investimentos necessários, mas mesmo assim é preciso pensar em onde queremos ter o número de empresas no mercado. E se temos, aí é a questão, se já temos um duopólio em redes, queremos ou não mais empresas a concorrerem sobre estas redes. Qual das redes devem aceder? Uma, as duas? Quantas empresas? O que é o Maverick? Quer dizer, qual é a empresa ideal que devia entrar? Devia ser alguém que rapa o tacho? Bela expressão. Basicamente, que só oferece serviços de baixa qualidade, com baixo preço, ou devia ser alguém que tem, pela qualidade de acesso que é dado, devia ser alguém que, pela qualidade de acesso, pode concorrer em pé de igualdade com os outros dois. Isso é uma decisão também grande que é preciso tomar e tem a ver realmente também com a questão se queremos ter a regulação de acesso da fibra no cabo ou se devíamos dar fibra ao cabo, espaço e tempo para desenvolverem, investirem, sem ter de carregar com outras empresas. A ideia aqui era não haver monopólio nas perguntas. Neste momento tenho eu. E eu vou aproveitar. Mas já é o último slide. Ok. Aqui um conjunto de questões sobre o próprio âmbito de regulação. Porque até agora a regulação aqui, na ANACOM, está nas comunicações eletrónicas. Já foi mencionado aqui, assim, parece que não sou nada original, a pensar sobre o que mais devia ser regulado ou não ser regulado. Então, quer dizer, devia a regulação estender-se para fora do próprio campo das comunicações eletrónicas, ligadas às redes, porque, no fundo, a definição que temos até agora é essa. Quem tem rede, regulação. Quem não tem rede, está um pouquinho fora disto. É desejável que a regulação proteja a cadeia de valor dos operadores, ou não? A regulação, se leem os documentos da Comunidade Europeia e todos, o último objetivo é servir ao consumidor. Não é? Mas temos aqui casos em que realmente, também isso já foi mencionado, que os modelos de negócios existentes já estão em perigo, estão a mudar, porque
por causa dos OTTs, por causa de outros movimentos em que o valor que se extrai da própria rede já está a diminuir. Deve a regulação intervir ou não para manter esse valor? Aqui, proteger os próprios operadores e os investimentos presentes e futuros, naturalmente. Aí também entra a net neutrality, que só ponho aqui, é um ninho de vespas, não vou meter a mão lá dentro. Mas, ok, isso já foi largamente discutido. E, naturalmente, a crescente proteção do consumidor e da sua privacidade e da segurança. E aí, também a questão é se o regulador devia transformar-se numa espécie de polícia, não? Devia ser integrado na PJ ou vice-versa, ou coisas assim que podem ser necessárias. Um último desafio é que, se queremos criar valor na Europa, na economia digital, temos de ter empresas que concorrem a pé de igualdade com as americanas, de onde elas vierem, da China, da Índia, não sei onde. E pode haver uma certa facilidade de vir com soluções proteccionistas. Quer dizer, para termos aqui uma Google europeia, temos de dificultar o acesso a Google americano. Ou assim. E são questões, evidentemente não me parece uma boa ideia, até pelos consumidores que já estão a utilizar estes serviços, mas este é um impulso que talvez também seja preciso resistir. Pronto, no more questions. Back to the drawing board for all of you. Obrigado.